O livro de Crônicas 2, frequentemente relegado a um apêndice menos analisado das narrativas hebraicas, revela-se, sob um escrutínio crítico, não como mera repetição historiográfica, mas como uma engenhosa obra de crítica literária e teológica forjada a partir da perspectiva do exílio. A sucinta, mas potente descrição da sua essência, a fascinante, mas trágica jornada da nação de Israel após a morte do rei Salomão, captura precisamente o seu arco dramático fundamental. O inevitável colapso de uma utopia teocrática em virtude da falência moral e política de sua liderança. O cronista, atuando como o que poderíamos chamar de historiador teológico oficial, transcende a simples catalogação de eventos. A sua intenção não é apenas contar a história, mas interpretar a história através de uma lente decididamente divina. Um olhar divino sobre as consequências da obediência e da desobediência. Essa formulação estabelece o segundo livro de Crônicas não como história factual no sentido moderno, mas como um drama teológico histórico, onde a narrativa é rigorosamente seletiva, focada em desmontar a operacionalidade da aliança mosaica como o princípio motor de ascensão e queda. O texto se constrói sobre um poderoso contraste dicotômico, iniciando com a ascensão gloriosa, a construção do templo e o período de ouro sob Salomão. Salomão, o arquiteto do templo e o ápice da sabedoria davídica, é o ponto de saturação da glória de Israel, o momento em que a promessa da aliança parece plenamente realizada. O templo não é apenas uma edificação, é o eixo do mundo, o centro ontológico e político da nação. E a sua construção é o clímax da primeira parte da obra, servindo como a medida de fidelidade para toda a realeza subsequente. O momento crucial da narrativa ocorre com a divisão do reino. A cisão não é meramente política, é, para o cronista, uma fratura teológica fundamental. Ao focar-se quase exclusivamente no reino de Judá, o texto realiza uma restrição dramática, limitando seu escopo para concentrar a totalidade de sua análise no remanescente davídico. Essa escolha estilística reforça a ideia de que a legitimidade reside unicamente na linhagem davínica e no culto centralizado em Jerusalém, transformando a história de Judá na história de todo Israel. O cerne da análise aqui reside no estudo do ciclo de obediência e desobediência, um padrão que o texto repete com uma fatalidade quase trágica. A ascensão de reformas piedosas de reis como Ezequias e Josias não representa uma mudança duradoura, mas sim interlúdios fugazes de esperança, momentos de alívio dramático que, contudo, se revelam impotentes para reverter a inércia da corrupção institucional. O cronista utiliza o sucesso militar e a prosperidade econômica como a imediata e direta recompensa da obediência régia, e a calamidade, invasões, doenças, seca, como o inexorável castigo da infidelidade. Essa teologia da retribuição imediata não é simplista. É o mecanismo narrativo pelo qual o autor demonstra o princípio enunciado. A verdadeira segurança reside apenas na fidelidade à aliança. A figura do profeta torna-se crucial neste drama. Ele não está para salvar, mas para diagnosticar a doença e proferir o inevitável juízo. A repetição dos avisos proféticos e a persistente surdez da realeza, dos sacerdotes e da nação que repetidamente esqueceu seu Deus, acentua a dimensão da culpa deliberada e da responsabilidade. A narrativa atinge o seu clímax sombrio e paradoxalmente esperançoso com a inevitável queda e o exílio babilônico. O exílio, o términus da história contada, é o golpe de misericórdia teológica, o evento que prova a tese
do cronista. Não é um acidente da geopolítica, é a concretização lógica da desobediência crônica. O exílio, porém, não é o fim da obra, é o contexto a partir do qual ela é escrita e o ponto para o qual aponta. Ao concluir com a descrição do fracasso total, a destruição do templo e o abandono da terra, o texto sublinha a extrema seriedade da aliança. A frase final, uma história de glória, fracasso e o incessante convite de Deus ao arrependimento, sintetiza a dupla natureza da obra. O segundo livro de Crônicas é, em última análise, uma profunda meditação sobre o fracasso humano no palco da história divina. Crônica 2, ou o segundo livro de Crônicas, é o livro que dá sequência ao nosso projeto Lendo a Bíblia. Se você não viu os vídeos anteriores, o link vai estar na descrição e num card aqui em cima. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com seus amigos e com seus inimigos, porque o importante é compartilhar. Contudo, o convite incessante final ressoa como uma nota de esperança, uma abertura para o futuro pós-exílico, sugerindo que, mesmo após a catástrofe, o princípio da aliança e a possibilidade de retorno permanecem ativos. O texto é, portanto, não apenas a crônica da ruína, mas um poderoso apelo à memória e uma fundamentação teológica para a reestruturação da identidade judaica na diáspora. É a prova literária de que a história é, para o cronista, o didático e, por vezes cruel, professor da fé. O estudo da autoria dos livros de Crônicas, originalmente uma única obra que abarcava Crônicas 1 e 2, constitui um campo fértil, mas permanentemente inconclusivo, da alta crítica bíblica. A ausência de uma declaração explícita de autor na tessitura do texto força o crítico a um exercício de inferência, mergulhando na tradição exegética e na análise intratextual. A narrativa, que culmina com a ordem de Ciro, Crônicas 2, capítulo 36, versículo 22 e 23, e encontra sua réplica imediata no início do livro de Esdras, sugere uma unidade editorial, ou no mínimo, uma continuidade teleológica inegável entre o corpus cronístico e os livros de Esdras e Neemias. Esse parentesco formal empresta peso à tradição judaica de longa data que postula Esdras, o sacerdote e escriba pós-exílico, como compilador ou autor principal da obra. Esse vídeo se propõe a transcender a mera identificação nominal, investigando o perfil e a agenda teológica do que a crítica moderna convencionou chamar de um cronista. Fazermos isso, buscaremos demonstrar com a função de compilação e edição dessa figura se sobrepõe à de simples historiador, revelando um dos projetos de redefinição da identidade nacional e religiosa mais sofisticados da literatura pós-exílica. A atribuição a Esdras, um sacerdote e escriba ativo durante e após o exílio babilônico, por volta de 425 a.C., não é um mero acidente da tradição, mas se baseia em sólidas afinidades contextuais e estilísticas. O cronista emerge em um momento de profunda crise identitária. A nação retorna a uma Jerusalém desolada, necessitada de reorganização e de um novo fundamento teológico para a sua existência. A datação pós-exílica do texto, inferida pelo uso de fontes tardias e pela preocupação com questões relevantes à comunidade restaurada, indica que a obra não é apenas uma história, mas um instrumento de catequese. O cronista não apenas relata o passado, mas o reconfigura, filtrando-o e acentuando elementos que serviriam para galvanizar a fé dos repatriados. A notável similitude linguística, estilística e teológica que liga Crônicas a Esdras e Neemias, o chamado
complexo cronista Esdras, Neemias, é a evidência que aponta para um único autor ou um círculo editorial coeso. A técnica de inclusão narrativa, patente na repetição do decreto de Ciro, sela a conexão entre o fim de Crônicas 2 e o início de Esdras, reforçando a visão de um único projeto historiográfico e teológico em andamento. A renúncia da crítica em fixar um nome específico, preferindo o epiteto, entre aspas, o cronista, realça a função editorial e teológica da figura. Esse autor, evidentemente um escriba levita dotado de profundo conhecimento e acesso a uma vasta gama de fontes, incluindo Samuel e Reis, além de livros das crônicas dos reis de Judá e escritos proféticos como Natã, Aías e Ido, não se contenta em ser um mero compilador. A seleção, omissão e ênfase dos materiais revelam uma agenda teológica clara, sustentada por 3 pilares inegociáveis: o templo e a adoração legítima. O cronista dedica uma atenção minuciosa ao templo, à liturgia, aos sacerdotes e aos levitas. Ao contrário de Reis, o foco não está primariamente na política do palácio, mas na ortodoxia do culto. O templo é o eixo cosmológico e o centro da identidade do Israel restaurado. O retorno à terra é, sobretudo, um retorno à adoração correta. A legitimidade da dinastia de Davi, a narrativa concentra-se quase exclusivamente no reino de Judá, a linhagem de Davi, minimizando o reino do norte, Israel. Esta abordagem ela é deliberada. Ela visa reafirmar a aliança davídica como único fundamento legítimo para a esperança messiânica e a futura restauração. A genealogia, que abre o livro, estabelece a solidez dessa linhagem ininterrupta. A teologia da retribuição imediata, recompensa-castigo. O cronista articula a história com base em um princípio de causalidade teológica clara. A prosperidade ou a ruína do reino é uma função direta da fidelidade dos reis e do povo a Deus e a sua lei. Esse princípio serve como um poderoso imperativo moral para a comunidade pós-exílica, reforçando que a sua sobrevivência e sucesso depende da estrita obediência. Reis ímpios são punidos de forma imediata e catastróficas. Reis piedosos são recompensados por vitórias e estabilidade. Em síntese, seja o nome por trás de um cronista, o de Esdras, ou de um escriba levita anônimo, o que importa é a sua função autoral. Este autor-editor não escreveu história no sentido moderno, mas sim uma história sagrada, uma reinterpretação teológica de fontes pré-existentes, orientada para o presente e o futuro da comunidade. Ao compilar e editar, o cronista forjou um novo cânone da memória, purificado e focado nos elementos essenciais para a reestruturação nacional: o sacerdote, o sacerdócio, o templo e a linhagem de Davi. O resultado é uma obra de elevada sofisticação literária e teológica que encerra o passado com uma nota de esperança, o decreto de Ciro, e lança as bases para a continuidade narrativa e existencial do povo de Deus no período pós-exílico. O corpus cronístico, portanto, não é apenas um registro, mas um manifesto teológico que, através da reconfiguração da memória, buscou garantir a sobrevivência e a identidade de Israel. A exegese histórica do Antigo Testamento frequentemente relegou os livros de crônicas a uma posição secundária, tratando-os como uma recapitulação ou, no pior dos casos, uma glosa tendenciosa dos relatos mais antigos e supostamente mais puros de Samuel e Reis. Contudo, tal leitura, que privilegia a cronologia nua e crua em detrimento da intencionalidade retórica, falha em aprender a profundidade e a sofisticação da obra. O segundo livro das crônicas, em particular, emerge não apenas como um compêndio histórico,
mas como um manifesto teológico-político de urgência singular, cunhado no crisol da experiência pós-exílica. Originalmente concebidos como um volume único, uma unidade textual posteriormente desmembrada pela Septuaginta, num gesto editorial que por vezes obscurece a coesão da tese do cronista, o segundo livro de Crônicas abarca o vasto arco temporal que se estende desde o zenite da monarquia, o início do reinado de Salomão, até o limiar da liberdade selado pelo decreto de Ciro. É nesse lapso de 4 séculos, repleto de grandezas e quedas cataclísmicas, que o autor, o cronista, estabelece as coordenadas para a reconstituição da identidade nacional em Judá. A macroestrutura do texto não é fortuita, é a materialização de sua tese central. A divisão tripartida do livro revela uma deliberada hierarquia de valores e ênfases, divergindo marcadamente a perspectiva do deuteronomista em Reis. A primeira seção não se detém primariamente na política externa ou na complexa psicologia do rei Salomão, aspectos que o cronista, com notável disciplina retórica, opta por mitigar ou silenciar. Seu foco é o templo em Jerusalém. Esta ênfase é a chave hermenêutica. O templo não é apenas um edifício, mas a epítome da presença divina em meio ao povo, o eixo cosmológico da nação. A detalhada descrição da construção e dedicação ressalta o caráter sagrado do empreendimento davídico-salomônico, legitimando a autoridade do sacerdócio levítico e a função ritual que se tornaria cruciais para o povo que regressava do cativeiro. O sucesso de Salomão aqui é indissociável da sua sabedoria, que é primariamente a capacidade de erigir e de manter o centro cultural. Após a cisão inevitável das tribos do norte, o cronista executa um corte historiográfico radical. O relato abandona quase que totalmente o reino de Israel. Esta é a estratégia teleológica do autor. Ao concentrar-se quase que exclusivamente em Judá e na linhagem davídica, o cronista purifica o relato histórico de elementos cismáticos e infiéis. O Reino do Sul é, assim, elevado a repositório legítimo da promessa. A narrativa subsequente é uma crítica régia elaborada através de um filtro sacerdotal. Os reinados são avaliados não por sua proeza militar ou habilidade diplomática, mas pela sua ortodoxia cultural. São os reis reformadores, Asa, Josafá, Ezequias e Josias, que recebem a mais longa e elogiosa atenção. Suas ações de restauração do templo, do sacerdócio e das festas são apresentadas como os verdadeiros picos da história. Por contraste, os reis idólatras servem como advertências dramáticas da fatalidade que advém da apostasia, estabelecendo uma clara teologia da retribuição. Fidelidade conduz à benção, infidelidade à destruição. O último capítulo, a despeito do registro da inevitável queda de Jerusalém e o cativeiro babilônico, conclui com um gesto literário de suprema importância, o decreto de Ciro, permitindo o regresso e a reconstrução da casa do Senhor. Não é meramente um anexo histórico, é a catarse que resolve a tensão narrativa. O exílio, a prova máxima da retribuição divina, é revertido. O livro termina em aberto, com um imperativo de ação e restauração dirigido diretamente aos seus leitores pós-exílio. A singularidade de Crônicas 2 reside em sua perspectiva sacerdotal, uma contraposição deliberada à abordagem mais política encontrada em Reis. O cronista não está interessado em uma história factual neutra, se é que tal coisa existe. Sua finalidade é didática e parenética. A omissão de detalhes negativos ou pecados de figuras centrais como Salomão não deve ser vista como uma falha historiográfica,
mas como opção hermenêutica consciente. Este silenciamento seletivo serve ao propósito de construir modelos de realeza que pudessem inspirar a obediência e a coesão da comunidade retornada. O foco migra da falha humana para a possibilidade de arrependimento e a resposta restauradora de Deus. O templo transcende o seu papel de centro cultural. Ele é o programa de governo para a nação restaurada. O sacerdócio levítico, as festas e os rituais são elevadores a elementos fundamentais para a redefinição da identidade de Judá. A nação não se refaz em torno de uma monarquia poderosa, que falhou tragicamente, mas em torno do culto ritualístico e da obediência à lei. O texto, ao ligar o sucesso ou o fracasso dos reis diretamente às suas escolhas em relação à lei divina, demonstra uma convicção inabalável. Deus governa soberanamente sobre a história humana. Crises são sempre oportunidades para o arrependimento e a resposta divina é, invariavelmente, a restauração da ordem cultural. Finalmente, o cronista reitera com fervor especial a promessa da linhagem de Davi. Ao manter o foco em Judá e exaltar a continuidade da dinastia, a obra reforça a crença na linhagem messiânica escolhida por Deus. O fracasso temporário da monarquia é assim subsumido por uma esperança escatológica que olha para um futuro rei da casa de Davi. Crônicas 2, portanto, é um documento do encorajamento supremo, uma reescrita da história que visa menos o que foi e mais o que deve ser e o que virá a ser. Não é uma crônica de eventos, mas sim uma retórica da restauração da fé em face do desastre nacional. A análise detida do texto de Crônicas 2, frequentemente, como eu já disse, negligenciado ou subalternizado pela crítica em relação aos livros de Samuel Reis, impõe uma reconsideração urgente de sua relevância estrutural e teológica. A leitura de Crônicas 2 estabelece um ponto de partida ao identificar este livro como uma continuação direta do primeiro livro de Crônicas e, por extensão, um resumão dos livros anteriores do Antigo Testamento. Essa percepção, embora leiga em sua formulação original, toca o cerne da questão crítica. O livro de Crônicas não é mera redundância, mas uma reescritura com propósito. Uma releitura da história de Israel e Judá, filtrada por uma perspectiva teocrática pós-exílica. O cronista, operando como uma agenda bem definida, busca estabelecer um modelo de realeza e culto que sirva de guia para a comunidade restaurada, concentrando-se quase que exclusivamente na linhagem davídica e no Templo de Jerusalém. A delimitação temporal do texto, que se estende desde o reinado de Salomão até um pouquinho e depois do final do segundo livro de Reis, define o escopo da narrativa como a história do reino de Judá, desde seu apogeu sob Salomão até o amargo clímax do exílio babilônico e o subsequente decreto de Ciro. Essa ênfase no Reino do Sul não é um lapso, mas a decisão editorial mais significativa do cronista, tema que será explorado a seguir. A principal distinção entre a narrativa do cronista, Crônicas 2, e a de Reis 1 e 2, reside na quase total omissão do reinado do norte, Israel, após a cisão. Essa seletividade geográfica é, na verdade, uma declaração teológica. Ao ignorar os reis do norte, cujas crônicas em 1 e 2 Reis são retratadas como uma sucessão ininterrupta de apostasia e fracasso, culminando na destruição pela Assíria. O cronista, efetivamente, deslegitima a tradição política e religiosa de Israel. Somente a linhagem de Davi, Judá, e o culto centralizado em Jerusalém,
o templo, são considerados canais válidos da aliança divina. O foco no sul serve para legitimar a restauração, reafirmar que a esperança futura de Israel repousa na continuidade da casa de Davi, não obstante o exílio. Também serve para educar a diáspora, oferecer aos exilados e repatriados um manual de conduta régia e popular, ilustrando, através da história, as consequências da obediência e da desobediência. O caso de Roboão, filho de Salomão, e a subsequente cisão de Israel é apresentada pelo cronista como um evento punitivo e pedagógico. A ênfase no conselho, absolutamente descartável, dos jovens, em detrimento da sabedoria dos anciãos, é um recurso literário para personificar a imprudência real. Contudo, o cronista habilmente insere o comentário de que protestos das tribos do norte já havia se manifestado anteriormente, citando a frágil unidade de Israel e Judá. Essa inserção sugere uma visão sofisticada da historiografia. O evento da cisão é um complexo resultado de falhas sociopolíticas, somadas à falta de carisma do governante, mas que, em última instância, serve ao plano divino de retribuição e disciplina. A centralidade da retribuição como princípio organizador da narrativa é talvez o aspecto mais distintivo da autoria do cronista. O texto observa que a benção divina tem muito mais a ver com a índole do rei, sendo esta o termômetro do cronista. O sucesso ou o fracasso não são meramente políticos ou militares, mas morais e teológicos. Fazer o que Deus aprova é seguir ali a Torá, a lei. Essa seletividade é evidente no tratamento dispensado a figuras centrais como Salomão. O texto observa que ele só é mostrado aqui em Crônicas 2 em boas luzes, omitindo nenhuma palavra a respeito dos casamentos que ele fez com as mulheres estrangeiras. Esta é a técnica historiográfica da idealização régia. Enquanto Reis detalha as falhas de Salomão, especialmente sua idolatria tardia, motivada precisamente pelas esposas estrangeiras, o cronista o purifica. Ele é transformado no rei ideal, o construtor do templo e o modelo de sabedoria sobre obediência. Essa idealização não é falseamento histórico, mas recontextualização didática, oferecendo à comunidade pós-exílica um arquétipo de liderança a ser emulado. Em contrapartida, a queda de Jerusalém e a ação de Nabucodonosor são apresentadas como o inevitável ápice da desobediência. A destruição do templo e o exílio são a punição divina que se manifesta através dos instrumentos humanos, os babilônicos. O cronista, ao postular o período sabático de 70 anos, introduz um conceito teológico de purificação e disciplina. Deus joga a toalha, mas o faz sobre uma promessa de restauração. A menção ao profeta Jeremias, que prenunciou os 70 anos, insere a história na esfera da profecia cumprida, reforçando a soberania de Deus sobre os eventos mundiais. O livro culmina com a análise do decreto de Ciro, o Grande, rei da Pérsia, de 559 a 530 a.C., que, decretando o fim do exílio do povo de Judá e ordenando a reconstrução do templo. Este final é o ponto de viragem teológica e literário de todo o projeto do cronista. O texto de Crônicas 2 se encerra de maneira abrupta e incompleta com o decreto, que serve como um gancho narrativo para os livros subsequentes, Esdras e Neemias. A leitura aponta corretamente que o livro se encerra com um convite, o decreto, e a questão crucial é levantada. O povo de Israel finalmente aprendeu a lição? Essa finalização, um artifício literário deliberado, não é apenas um encerramento de capítulo, mas um imperativo existencial para o leitor pós-exílico.
O cronista encerra sua obra com uma exortação através da história. O ciclo de desobediência e punição foi concluído. Agora, o futuro depende da fidelidade do remanescente. O templo será reconstruído, mas a verdadeira restauração será a do coração e da obediência à Torá. Crônicas 2, portanto, não é um mero registro, é um livro educativo. Um espelho para a comunidade, cujo alerta final é claro. Aprenda com os bons reis e também com os erros dos antepassados, para que esses mesmos erros não se repitam. A análise da disparidade de 20 anos entre o fim de Reis 2 e o decreto de Ciro, em Crônicas 2, 539 a.C., sugere não uma imprecisão histórica, mas uma condensação teológica do tempo. Os 70 anos do exílio são uma unidade de tempo mais simbólica do que cronológica estrita, representando o tempo necessário para o sabatismo da terra e a purificação do povo. Em suma, a leitura de Crônica 2 revela-o não como uma crônica secundária, mas como um manifesto teocrático e didático. Sua seletividade, sua idealização régia e sua ênfase na retribuição compõem um quadro coerente, destinado a reacender a fé e a identidade judaica na aurora do período persa. A crítica literária deve reconhecer nesse texto a maestria de um autor que transforma a historiografia em uma poderosa ferramenta de educação teológica e renovação nacional. O livro de Crônicas 2 deve ser reexaminado, não como um compêndio cronológico de sucessões dinásticas, mas como uma obra-prima de hermenêutica teológica e crítica social forjada para o seu momento pós-exílico. Longe de ser um lamento estéril sobre a monarquia de Judá, o texto se estabelece como uma meditação sofisticada sobre a dialética do poder, da escolha moral e da soberania divina. O cronista, esse arquiteto anônimo da memória nacional, opera menos como historiador e mais como um filósofo da história, cujo objetivo primordial é destilar uma lição atemporal a partir da sucessão de triunfos e catástrofes. A espinha dorsal da narrativa em Crônicas 2 não é a fatalidade, mas a implacável lógica da casualidade ética. O autor emprega um princípio de retribuição imediata e visível que serve como a chave interpretativa para toda a história de Judá. Esse princípio é rigorosamente aplicado. A prosperidade e a segurança do reino são diretamente proporcionais à sua fidelidade cultual a Deus e à centralidade do templo em Jerusalém. A análise do cronista não tolera ambiguidades morais. Figuras régias como Josafá e, de maneira mais proeminente, Ezequias, são elevadas ao status de paradigmas. Suas reformas religiosas, a purificação do templo e o seu zelo cultico não são meros atos piedosos, mas estratégias de governação que garantem a estabilidade política e o sucesso militar. Em contrapartida, a apostasia, a introdução de cultos estrangeiros e o abandono da aliança, exemplificados pela conduta de Manassés ou Acás, resultam em catástrofes nacionais inequívocas. O livro, portanto, transforma a história política em um comentário teológico sobre o poder da escolha, onde na verdade o livre-arbítrio real é a variável crítica que determina o destino coletivo. A implacabilidade dessa demonstração serve como um grito de advertência para a comunidade leitora, reconstruindo sua identidade após o exílio. Ao contrário das ênfases porventura mais políticas em outras fontes, Crônica 2 elege o culto e a função sacerdotal como o eixo do mundo da vida nacional. O templo não é apenas um edifício, mas o ponto nodal onde a aliança é revalidada e onde a soberania divina se manifesta de forma tangível. Essa ênfase é intencional. O cronista, escrevendo para uma comunidade que regressa a uma terra devastada,
mas com a missão de restaurar o culto, utiliza a história da monarquia para legitimar a primazia da hierarquia levítica e a necessidade da pureza litúrgica. Contudo, a tragédia que culmina na destruição de Jerusalém e no exílio babilônico, a falência da monarquia terrena, não subverte o plano divino, mas o reediciona. O cronista realiza aqui o seu movimento mais genial. A falibilidade da linhagem de Davi não anula a promessa messiânica. Não anula. A esperança é transferida do presente da monarquia para o futuro da fidelidade de Deus. O livro torna-se, assim, uma afirmação da perseverança da graça divina frente à reiteração do fracasso humano. O epílogo de Crônicas 2 é talvez o seu traço mais profundamente otimista e teologicamente audaz. Após detalhar o colapso e a deportação, o texto não se encerra com um lamento final, mas com a resolução profética contida no decreto de Ciro. Esta passagem não é um apêndice fortuito, é o clímax intencional que resgata a narrativa da espiral do desespero. O decreto persa que autoriza o retorno do povo e, crucialmente, a reconstrução da casa de Deus funciona como uma ponte escatológica entre a ruína do passado e a promessa de um futuro baseado na reativação da aliança. Ao fazer a história terminar com uma ordem de reconstrução, o cronista oferece à nação informação, não uma história de reis, mas um manual de identidade pós-exílica. Crônicas 2, em sua totalidade, não é meramente um registro, mas um chamado programático. É uma exigência atemporal ao arrependimento. A centralidade negociável do culto e a reconstrução da vida nacional e individual em torno da palavra. A obra é a prova literária de que, mesmo quando a estrutura do poder terreno desmorona, o projeto de fidelidade de Deus para com o seu povo permanece intacto, aguardando apenas a resposta de reengajamento da comunidade crente. É uma obra que demonstra que a verdadeira fundação de uma nação não reside nos palácios, mas no santuário renovado. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Este é o Sempre um Livro. Prazer da leitura.